Como é que é, pessoal? Bem-vindos já à segunda temporada do Se Eu Soubesse o que Sei Hoje, que é sobre violência doméstica. E neste episódio nós temos a Cláudia, que veio dar o seu testemunho dos seus episódios de violência doméstica, e desde já um agradecimento especial a ela, porque a coragem não lhe falta. E é esse intuito também desta rúbrica, que é passar a mensagem e poder também alertar de certos sinais em que uma pessoa ao início não consegue ver, mas que estão lá e que só têm tendência a piorar. Portanto, muito obrigado, esteja desse lado, espero que gostem, e já sabem que esta rubrica é patrocinada pela Betilt. Muito obrigado por estar desse lado também, e vamos a isso. Kátia. Foi de propósito. Cláudia, já agora, muito obrigado por teres tido a coragem de vir aqui e dar o teu testemunho. Sei que não é fácil porque, tal como estava a contar lá fora, as pessoas mandam um e-mail para dizer o caso delas, mas nem toda a gente tem a coragem porque tem medo de se expor ou algo do género, mas como podes ver, a câmara não está na tua fronha, portanto, estás protegida no que toca a isso. Cláudia, quem é a Cláudia? Neste momento, a Cláudia é uma mulher de 28 anos, totalmente bem com a vida dela, realizada, e é isso. Não há muito a dizer sobre a Cláudia. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Pronto, tiveste um episódio de abuso doméstico, de violência doméstica, aos 15 anos. Aos 15 anos, começou uma relação extremamente abusiva, Ok. que durou cerca de 1 ano e 1 mês ou 2. Que acabou por me definir também enquanto pessoa, porque é a idade que nós estamos a definir a nossa personalidade. Sim. Que é onde esta Cláudia de hoje em dia não existia. Era um boneco, era outra coisa qualquer que não uma pessoa normal. Tu, quando começaste a relação, o teu companheiro sempre deu a entender que ia ser uma boa relação, não é? No início é tudo muito bonito, não é? Sim, sim, sempre. Quando é que começaste a notar pelos sinais? Foi o meu primeiro namorado, portanto foi a primeira experiência amorosa que eu tive na vida. Aos 2 meses, ao fim de 2 meses, começou os controlos, aquele controle obsessivo do que eu fazia, do que eu vestia, com quem eu falava. Okay. Aos 2 meses comecei a ter que mandar fotografias de como é que eu ia vestida para a escola. Eu andava no 9º ano. Depois daquilo foi escalando, não é? Começou por essas pequenas coisas, que na minha mente não eram assim graves. Na minha mente eu pensava, ele só quer ver se eu estou bonita, se eu não estou bonita, se ele quer ir para a escola assim ou não. A inocência, não é? Sim. Novamente, eu tinha 15 anos, claro. Portanto, na minha cabeça era só uma pessoa que gostava de mim e que me estava a querer o bem, o melhor para mim, não é? Então começou por aí. Foi por aí. Depois, a parte física foi ao fim de 4 mesitos, para aí, 5. Começou os primeiros puxões de cabelo, os primeiros amarrar o braço com muita força, amarrar o pescoço com muita força, as chapadas, sempre por razões pequenas, mas depois ele batia-me e depois dizia-me, desculpa, se não fosses tu, se tu não tivesses feito isto, se calhar não te batia, portanto, se calhar a culpa é tua. E eu interiorizava que a culpa era minha e desculpava sempre, e desculpei sempre. Lá está, também, vamos ser sinceros, né? Com 15 anos uma pessoa não tem bem ainda aquela consciência do que é certo, o que é errado. Sim. Mas tudo começou, lá está, com os puxões, estavas a dizer. Puxões de cabelo. Amarrar o braço com força. Depois é que começou a vir o pescoço e depois começou a vir ainda o mais grave, as chapadas mesmo. Chapadas. E tudo por coisas estúpidas, ciúmes, a cena obsessivo. Sim. Os ciúmes, o que eu vestia, o que eu fazia, o que eu dizia, a forma como eu agia quando estava com ele em público, porque tu tens que me dar a mão, porque tu és minha namorada e tens que andar comigo de mão dada.
E se não andares, é porque não gostas de mim. E se não gostas de mim, eu não quero estar contigo. E era esse tipo de comentários e frases que eu ouvia muitas vezes. E como é que tu chegavas a casa depois de sofrer esse tipo de abusos? Em que é que pensavas? Como é que te sentias? Como é que lidavas para acordares no dia a seguir e se calhar passar pelo mesmo? É assim, eu venho de uma realidade um bocadinho diferente. Sou de uma aldeia pequena. Sim. E durante o meu crescimento, os meus pais, bem ou mal, da forma como sabiam, educaram muito à base da violência também. Então eu acabei por normalizar a violência em si. Ou seja, se os nossos pais, mais a minha mãe até, nos batiam para nos educar, tanto a mim como ao meu irmão, aquela pessoa que também gosta de mim, se me está a bater, também é para me educar. Ou seja, não me era tão estranho assim levar uma chapada por uma coisa inútil, não é? Portanto, eu acho que na altura normalizei a violência porque era a realidade que eu conhecia até dentro de casa. E acho que foi por isso que eu aguentei tanto tempo e não saí antes. Porque na realidade nem fui eu que saí, foi ele que me deixou. Porque se calhar eu continuava nessa relação. Tu ainda continuavas? Eu provavelmente continuava, eu não sei. Hoje em dia eu não faço ideia, não é? Mas a relação só terminou porque ele quis terminar. Ao fim de 1 ano e 2 meses. Não fui eu que saí desta relação. Ainda por cima? Sim. Essa apanhou-me desprevenido, por acaso. Pois, eu imagino. Essa apanhou-me desprevenido. Mas, por um lado, lá está, ainda percebo, porque eras muito nova e, consoante o que tu passaste no teu ambiente familiar, tu achavas aquilo normal. Exatamente. De uma pessoa que não era nada a ti. Certo, mas que me amava, como me amavam os meus pais. Portanto... Ainda hoje pensas que te amava como aos teus pais? Não. De todo. Não. É que como é que se diz? Normalizares esse tipo de comportamento numa pessoa que nada te é, simplesmente era um namorado, não é? Que deixassem, que mandassem em ti. Ele tirou-me toda a minha identidade nessa altura. E eu era mandada por ele. Fazia tudo em função daquela relação. E eu sei que é muito difícil para alguém, pessoas que nos possam ouvir, que podem nunca ter passado por uma coisa semelhante. Não era o medo, não era... Como é que eu vou te explicar? Ele dominava-me de uma forma... Ele dizia que me amava tantas vezes e gostava tanto de mim que eu acreditava sempre e desculpava todas as coisas más que ele me fazia. E eu não sei explicar porque é que isto acontecia, porque hoje em dia sou uma pessoa completamente diferente. No teu caso, por exemplo, a relação acabou porque ele decidiu acabar, também, felizmente até. Sim. Decidiu acabar, mas tu nunca na vida ponderaste, nessa altura, deixá-lo, porque há muita gente, não é, que não deixa os abusadores, não é? Porque, ou é por medo, ou vergonhas, ou whatever. Sim. E nunca te passou pela cabeça deixares? Nunca. Nessa altura? Nunca. E quando ele terminou comigo, eu tive uns meses muito mal, porque eu queria a relação de volta. E quem conhecia essa relação, não sei se conhecia muita gente, a relação que tinhas com ele? 1, 2 amigas, máximo. Sim, e o que é que elas te diziam? Elas não sabiam que isto acontecia. Tu guardaste isso de toda a gente? Toda a gente. Até hoje, poucas pessoas são as que sabem o que se passou no meu passado e nessa parte da minha vida. Isso nunca te assombrou de uma forma ou outra, tipo, teres guardado isso tanto tempo e só agora é que estás, se calhar, a dizer em voz alta o que se passou contigo? Eu não sei como, mas não. Não sei se... É uma coisa que te ficou na cabeça, nunca mais vais esquecer aquilo. E fiquei com marcas que ainda hoje há coisas que me fazem, que me direcionam para essas memórias novamente. Okay. O agarrarmos os 2 braços com muita força a brincar ou o que for, e eu entro em pânico automaticamente e começo a chorar. Ficaram marcas dessa altura. Mas eu abafei, como faço com todos os meus problemas, abafei tudo o máximo que consegui e deixei o tempo passar e o tempo passou. E isto continua aqui. Se me perguntares se está totalmente resolvido, se calhar não está, porque eu ainda choro às vezes a pensar em algumas coisas, especialmente agora nesta altura que falámos sobre isto. Sim.
está resolvido. Acho que está apagado neste momento da parte da frente do meu cérebro. Ainda está lá, não é? Mas mesmo assim, achas que agora com 28 anos tu achaste fazer isso, pensaste que era saudável? não. De guardares para ti? Não é saudável. Não é. Mas também tinha medo de desenterrar agora e desencadear alguma coisa que para já estava serenada, não é? Provavelmente depois disto, depois de mexer aqui... Tu guardaste na caixa e depois Deixei tiveste ficar. medo de abrir para enfrentar? Exatamente, sim. Para ultrapassar isso? Porque eu tenho medo de voltar a mexer na caixa. Exato. Nunca chegaste a fazer, por exemplo, terapia para isso? Não, nada. Depois, no fim da tua relação acabar, óbvio que passaste o teu tempo de luto Sim. por uma pessoa que te fez aquilo. E como é que tu pensavas, nas tuas próximas relações, qual era o teu ponto de vista depois? A partir do que tu tinhas passado, qual era o teu ponto de vista nas próximas relações? Foi muito difícil eu voltar a confiar num homem depois disso. Porque ele no início também era o príncipe encantado, não é? Claro. Foi muito difícil para mim confiar num homem, foi muito difícil para mim iniciar uma nova relação. Mas não foi só em relações amorosas. É muito difícil para mim iniciar uma amizade e confiar a 100% numa pessoa. Ou é uma pessoa que já me acompanha há muito tempo e já me conhece há muito tempo e sabe lidar, ou não faço amizades novas, simplesmente. Porque... Com medo? Com medo do que aquela pessoa possa ser na realidade, não é? Porque depois do que eu passei, uma pessoa consegue encobrir o seu verdadeiro eu muito facilmente. Mas tu própria, depois disso, também engrenaste algumas defesas em ti, para também conseguires descobrir certos sinais de se a pessoa... Sim. O facto de mandarem naquilo que eu estou a fazer ou tentarem controlar as minhas ações, deixou de acontecer, simplesmente. Nunca mais permiti que ninguém me controlasse e controlasse as minhas ações depois desse momento. Mas foi difícil fazer essa passagem. Eu passei de ser a pessoa controlável, facilmente manipulável, para alguém que é impossível de manipular. Eu faço aquilo que eu quero, quando quero e da forma como eu quero. E ninguém vai conseguir controlar aquilo que eu vou ou não fazer, dizer... Porque a vida é tua, não é mais ninguém. Exatamente. Ia-te fazer outra pergunta. Disseste que ninguém sabia, estás a incluir também a tua família, que também não sabia disso. E foi uma coisa que tu me contaste lá fora, não é? Que não sabiam. Mas por momento algum, houve ali uma altura da tua vida que quiseste contar? Não. Quiseste sempre proteger esse teu lado da tua família? Sim. Porque a minha família neste momento vê-me como essa pessoa forte, ok. independente, que ninguém consegue controlar. Eu sou essa pessoa agora na minha família e não quero recuar, não quero voltar atrás e ser a pessoa vulnerável que era. E como já disse, a minha relação com os meus pais nunca foi muito boa. Okay. Nunca fui de me sentar com os meus pais e conversar sobre os meus problemas. E achas isso importante? Eu acho isso muito importante. Muito importante. É uma coisa que eu quero mudar em relação à minha educação quando tiver os meus filhos. Porque são os pais que são aqueles pilares que te vão ajudar em tudo e vão dizer as verdades, quer gostes ou não. E os meus pais ajudaram-nos em tudo, tanto a mim e ao meu irmão. Nós não nos podemos queixar dos pais que temos, mas a parte... Eles deram-nos tudo menos o que o dinheiro não pode dar, que é o amor, a atenção, a conversa, a preocupação. Isso nunca existiu. Okay. Então nunca houve a oportunidade de eu me abrir, nem com a minha mãe, nem com o meu pai, sobre o que eu estava a passar. Até porque eles só conheceram um namorado meu, que é o meu namorado atual. Foi o único que eles conheceram, não conheceram mais ninguém, incluindo essa pessoa que me... Claro. Tu agora acabaste de dizer que já estás numa relação. Sim. Já estás numa relação há bastante tempo até. Sim, muito tempo. E ele sabe disto? Sabe disto, sim. Não sabe de todos os episódios, mas sabe disto, sim. Sim, e como é que ele reagiu? Na altura que eu me propus, não é, a fazer isto, contei-lhe mais aprofundadamente algumas coisas, porque ele também ia acabar por ser um bocado exposto, não é? Claro. E ele disse-me que me apoiava em tudo o que eu decidisse, que estaria sempre lá. Foi um homem de verdade, não é? Claro, exatamente. Foi um homem de verdade. Portanto, em relação a isso, não tenho qualquer problema.
E nunca, lá está, quando começaste a namorar com essa pessoa, tu nunca sentiste aquele medo de voltar a passar pelo mesmo? Ele não te transmitiu Não, esse... não, mas também nós... Mesmo dentro de ti, que tu podes ter aquele medo no teu subconsciente, sim. e será que... Sim, eu nunca tive esse medo com ele, porque antes de ser meu namorado foi meu amigo. Ok. Então, nós tivemos um tempo para nos conhecermos enquanto amigos, e quando eu percebi a pessoa que ele era, é que rodou para outra coisa qualquer. Ou seja, na primeira vez que isso com o outro, aos 15 anos, ele passou a ser de um conhecido para o meu namorado. Não houve muito aquela transição Sim. da amizade, portanto não o conhecia. Todas as relações que eu tive depois dele foram, que não foram muitas na realidade, mas foram sempre de amigos para namorados, porque eu não conseguia estar com mais nenhum homem sem o conhecer antes, para ter a certeza que não voltava a passar por aquilo, não é? E quando tens episódios que te fazem lembrar desse teu antigo companheiro que te batia, o que é que tu sentes sobre ele? Sobre ele, o companheiro. Sobre a pessoa dele? Ai, mas não facto posso dizer, eu só quero que ele desapareça da face da terra. Pode ter mudado? Não acredito muito que tenha mudado. Um agressor não muda. Yeah. Será sempre agressor. Era essa a resposta que eu estava a tentar procurar. Um agressor é sempre agressor. Qual foi o teu pior episódio dessa altura? O pior O episódio... que te marcou mesmo? Foram dois, na realidade. Foi um a meio da relação e um que determinou o final da relação. Ok. A meio da relação foi... a minha primeira relação sexual foi com ele. Ok. E foi forçada. Eu não o queria fazer. Ou seja, eu estava com medo, tinha 15 anos, estava com medo do que ia acontecer. Ele tinha 19 e levou-me para a casa de um familiar. As coisas enrolaram-se, mas eu cheguei à altura que não queria. Estava com muito medo, não é? Normal. Claro. E ele forçou-me e eu lembro-me desse momento porque ele segurou-me os braços, baixou-me as calças. Eu estava a tentar lutar para que ele não fizesse nada e ele segurava-me, ele era muito mais forte que eu. E na altura eu não parava de lutar para ele sair de cima de mim e de gritar. E lembro-me dele me dizer ao ouvido que as mulheres foram feitas para fazer aquilo que o homem quer e para eu estar calada. E eu não sei porquê, mas eu fiquei com tanto medo que eu só fiquei parada. E ele fez o que quis, o que não quis. No fim levou-me a casa e eu lembro-me de chorar dias a pensar nesse episódio. Foi dos mais marcantes. Porque, pondo os pontos nos is, isso foi praticamente uma violação. Isso foi uma violação, sim. Só uma pausa, por favor. Estás à vontade. Tira o teu tempo. Eu nunca tinha dito isto em voz alta. É normal, mas está-te a saber bem? Sim. É o que interessa. Alguém tem lenços? Eu não trouxe lenços. Queres água e lenços? Não, só quero lenços mesmo. Respira, estás à vontade, não te preocupes. Sem pressão, sem nada. Mas aqui a intenção é mesmo essa, que tu nunca disseste isso em voz alta. Não. Mas está a ser libertador para ti? Sim, tá. Mas está a bater agora, não é? Claro, normal. É tocar na ferida, lá está. Sim. É tocar na ferida. Mas acredita que estás também a dar o exemplo a muitas mulheres que estão a passar pelo mesmo e já passaram pelo mesmo também a ter voz. Porque há muitas que se calam, como tu te calaste durante anos. Pronto. Tá. Pronto. Esse foi um dos episódios que mais me marcou. O último, que foi efetivamente o último episódio da nossa relação, nós estávamos em Braga, no Sameiro. Quem é de Braga conhece a escadaria de Sameiro. Sim. Estávamos lá sentados, a conversar, e eu recebi uma mensagem de um colega meu da escola a dizer que eu tinha deixado um caderno em cima da mesa e que tinha guardado o caderno no armário para ninguém o tirar, para o dia seguir ir lá buscar o caderno, não é? Uma coisa assim muito simples. Ele olhou para o meu telemóvel e perguntou-me quem era. Eu disse que era um colega meu da escola que tinha
dito que tinha guardado o meu caderno. Ele disse que não queria que eu falasse com mais nenhum homem, que não sabia porque é que eu estava a receber aquela mensagem. E eu lembro-me de estar encostada ao muro, lá num patamar da escadaria. Ele pôs-se a pé, andou para trás e para a frente a discutir, porque eu não podia receber mensagens de mais ninguém. E isto à frente de toda a gente? Sim, em público. Mas não tinha muita gente naquela altura na escadaria. E depois do nada, ele deu-me um pontapé. Eu estava sentada, então ele deu-me um pontapé na zona das costelas, partiu-me 2 costelas, e eu bati com a cabeça no muro e fiquei inconsciente. Eu lembro-me de sentir uma dor muito forte e ficar inconsciente. E quando acordei, estava deitada no colo dele e estava a sangrar na cabeça. E estava com uma dor muito forte na zona das costelas. Lembro-me de chorar e de dizer que ele tinha que me levar ao hospital porque eu não estava bem. E ele disse que não me ia levar ao hospital nenhum, que a culpa era minha, que ele se descontrolou porque eu não sei ser uma namorada em condições, porque tenho outros homens a falar comigo. E recusou-se a levar-me ao hospital e levou-me para a escola, onde eu apanhava o autocarro e vim para casa. Passei a noite toda com muitas dores, não dormi, chorei a noite toda. Não falei nada com os meus pais. Foste dormir com as costelas partidas? Sim, eu não dormi essa noite. No dia a seguir fui para a escola e eu usava sempre as aulas de educação física e os treinos de basquetebol que eu praticava para justificar muitos hematomas e coisas que ele me fazia. E nesse dia eu lembro-me de que tinha educação física no dia a seguir de manhã. Íamos jogar handball, acho eu, e eu atirei-me contra a baliza, o poste de ferro, e comecei a chorar e disse ao meu professor de educação física que me tinha magoado. Ele viu-me aqui a zona das costelas, a barriga, e viu que já tinha um hematoma muito grande, já estava tudo preto. Disse-me que aquilo não era de agora, onde é que eu tinha feito aquilo. Claro. E eu, em pânico, disse que não, que tinha sido agora. Ele foi comigo ao hospital, estávamos no hospital, a escola é perto do hospital, então nós fomos para o hospital. Ele teve o tempo todo a insistir, ele pensava que tinham sido os meus pais. Na altura até falou-se que ele ia falar com a Segurança Social e tudo, porque pensavam que era um caso de violência dos meus pais para comigo, sim. Não é? Mas eu consegui que ele não contasse nada a ninguém, disse-lhe que tinha sido outra coisa, que eu não lhe podia dizer o que era. E ele disse que se voltasse a acontecer que ia falar com a Segurança Social e com a escola sobre o assunto, e guardou aquilo para ele. E pronto, fui para o hospital, tinha 2 costelas partidas, liguei-lhe, disse-lhe que tinha 2 costelas partidas. Ele disse que a culpa era minha, novamente, porque se ele tinha perdido o controle foi por minha causa. E passado 2 dias ele ligou-me a dizer que queria terminar a relação porque eu não era mulher para ele, que ele precisava de uma mulher a sério e que eu não era mulher para ele. E pronto, e a relação terminou nessa altura. Esse foi o pior episódio, foi esse, sem dúvida alguma. É que estar a ouvir essa merda está-me a dar um ataque de ansiedade, espera aí. Hã? Não, estou bem, espera aí. Estava a sentir aqui o aperto já. Eu é só a ti? Pois. Reparaste que as pessoas quase que punham a culpa nos teus pais por causa disso? Sim. Sim, eu sei. Estavas sujeito a ter uma hemorragia interna. Ias com o caralho. Sim, também sei. Tudo isso, agora faço-te a pergunta, tudo isso porquê? Para quê? Essa pergunta é muito difícil de responder. Eu não te sei dizer porquê, nem para quê. Podia justificar com a minha imaturidade, porque eu era muito nova, podia justificar com 1001 coisas, mas eu na realidade não sei porquê. Mas na altura era o que fazia sentido para mim, enquanto pessoa manipulável. Claro. E que era, não é? Naquele momento
Era normal porque ele gostava de mim e eu é que estive mal. Acho que esse episódio foi o momento que eu ponderei mesmo que se calhar aquilo não era amor. Acho que foi a única altura, nesse episódio mesmo grave, não é? Depois de tudo o que ele me tinha feito, foi a altura que eu pensei mesmo, se calhar não quero isto para a minha vida. E depois ele terminou a relação e depois as coisas terminaram por ali, não é? Ainda bem. Nos meses seguintes eu quis voltar ainda. Sim. Mas ainda bem, sim. Ainda bem. Cláudia, qual é a tua mensagem para as pessoas que estão a passar ou que já passaram ou que tu passaste? Minha mensagem... Olha, eu não sei bem o que dizer na realidade. Há muitos momentos em que um agressor mostra que é agressor, que nós acabamos por normalizar. Ninguém vos pode escolher a roupa que vocês vestem, a forma como vocês andam, aquilo que dizem e aquilo que fazem. Tanto homens como mulheres. Não há ninguém no mundo que vos possa controlar dessa forma. Uma coisa é os vossos pais educarem-vos e darem-vos a educação que eles acham que é o melhor para vocês. Outra coisa é uma pessoa de fora, não é sangue do vosso sangue, mandarem vocês dizer o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que dizer ou a forma como têm de agir. Cada um de nós tem a sua própria identidade e se deixarmos que outra pessoa vos controle a identidade, não somos ninguém. Portanto, a minha mensagem é, a partir do momento que vocês sintam que a vossa identidade está a ser posta em causa, saiam porque não vai ser um ambiente bom para vocês. Vai-vos mudar, vai-vos tornar tóxicos. Portanto, a minha mensagem acho que é essa, a partir do momento que a pessoa que está convosco vos está a tentar controlar ou tirar-vos a vossa própria identidade, afastem-se porque não é a pessoa para vocês. E Cláudia, tu soubesses o que sabes hoje? Se soubesse o que sei hoje, acho que não duraria tanto tempo, mas voltaria a passar pelo mesmo porque esse episódio acabou por me formar a pessoa que eu sou hoje. Acho que todas as coisas boas e coisas más que fazem parte da nossa vida nos formam enquanto pessoas e se isso não acontecesse, também se calhar não seria quem sou hoje. Portanto, se calhar não chegava ao ponto que chegou, em quase eu ir com o caralho, né? Sim. Mas acho que passava pelo mesmo. Se calhar falaria sobre isto mais cedo. Pelas pessoas que me rodeiam, porque acho que é através da prevenção que nós conseguimos combater a violência em todo o lado, não só nas relações. Obrigado, Cláudia, Não. pelo teu testemunho e acredito que vai ser um exemplo enorme. Gostou muito esta entrevista? Não gostou muito. Custa menos que levar no focinho. Custou menos do que levar no focinho. Foi um bocado para desafiar. Quase que não ia com o caralho aqui. Estou com a Cláudia, deu uma permissão para fazer piadas. Portanto, Sim, está tranquilo. Exatamente. Muito obrigado, Cláudia. Dou-te um abraço quando as câmaras desligar, porque senão vai-se ver quem Está és. bem. Então, muito obrigado mesmo, de coração. E obrigado a vocês. I'm lost with